Pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira, 11 de setembro de 2020 e começa agora mais um informativo coronavírus, ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Lembrando que nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da Câmara Municipal, né? Entra lá no nosso Facebook, no nosso YouTube, deixa o seu joinha, toca o sininho que você vai ser notificado sempre que um novo programa estiver no ar. E você pode participar aqui com a gente enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião aqui para o nosso WhatsApp. Anote aí, é o 99163-7905. Temos o telefone aqui da Câmara Municipal também, da TV Câmara 3214-7766. Estamos ao vivo também pelo nosso site, que é o riopreto.sp.leg.br, e além de acompanhar nossa programação 24 horas por meio do nosso streaming, você também fica por dentro de todos os projetos em tramitação aqui no Legislativo. Vamos aí às atualizações, então, da situação do coronavírus em Rio Preto, feitas aí pelo secretário Aldênis Borim na live de sexta-feira, né? Em minutos aí, o secretário passou bastante informação. Vamos lá, então. Até hoje, sexta-feira, 11 de setembro, o secretário confirmou 19.115 casos positivos, né? Foram 245 desde ontem e até o momento foram registradas 511 mortes, 10 nas últimas 24 horas. Só para registrar, o secretário lembrou que essas mortes não são resultantes de infecções dos últimos dias, da última semana. Ele diz que isso eram pessoas que estavam internadas de longa data, né? E ele, inclusive, comparou ali pessoas que estavam contaminadas e internadas há 30, 20 dias e que acabaram tendo outras complicações em decorrência da Covid. O secretário também citou a questão do feriado de 7 de setembro último, né, que a gente viu aquela loucura no país inteiro, praias lotadas, festas, aglomerações. Ele diz que isso é uma loucura e que veremos o resultado disso dentro de 20 ou 30 dias. Segundo ele, abre aspas, não tem sistema de saúde que aguente se as pessoas continuarem agindo assim. Ele ainda passou outra informação importante, lembrou que os idosos acima de 80 anos são os mais vulneráveis, né? Tem uma taxa de mortalidade de 95%. Então, ressaltou aí os cuidados com os idosos e quem mora com idosos, né? Os filhos de idosos, netos. Então, tomar cuidado com os seus idosos. Ele também puxou a orelha aí dos negacionistas, né, que negam a doença, dizem que é mentira que está morrendo gente. Mostrou gráficos ali que mostram um aumento na média geral de mortes em Rio Preto. Ele ainda puxou a orelha desses negacionistas e perguntou qual a vantagem de se inventar uma doença. Vamos parar com isso. Palavras do secretário Aldênis. Dados de pessoas internadas, atualmente 188 pessoas estão internadas em Rio Preto, né? Pessoas de Rio Preto, Rio Pretense, 188 Rio Pretenses internados, dos quais 91 em UTI. O secretário também lembrou que passou a divulgar aí a taxa de ocupação das UTIs do município, né, UTIs públicas do município, que foram abertas aí, abriram 110 novos leitos que se juntavam ao que já tinham, na Santa Casa, Jaguaré, Hospital de Jaci e Santo Antônio. Nesse momento estamos com 62,73% de ocupação. Ele diz que é uma façanha para a cidade ter aberto aí 110 leitos em 3 meses, mas que se a população não colaborar, não tem condições. Ele lembrou também que o índice de ocupação de UTI é um dos principais fatores aí para se decidir pelo lockdown ou na sequência da fase amarela,
porque pela primeira vez desde que a pandemia começou, o estado de São Paulo inteiro está na fase amarela. Franca e Ribeirão Preto, as regiões que estavam na fase laranja, avançaram para o amarelo, tudo isso em decorrência da queda de óbitos, internações e ocupações de UTI. Mas o secretário alertou que a partir de agora a fase laranja praticamente inexiste. Caso Rio Preto venha a ser reclassificado numa fase anterior, é direto para o lockdown e aí as avaliações agora são mensais, né? Então, se eventualmente Rio Preto for obrigada a ir para a fase vermelha, só depois de um mês vai ter uma nova avaliação. Então, por isso que as pessoas precisam seguir os cuidados, todas as cautelas de praxe, sair só para o que for essencial, porque senão todo mundo vai sofrer, a gente vai para o vermelho e aí só depois de um mês. Uma geralzinha do mundo aqui, 28.250.000 pessoas infectadas, com 910 mil mortes já, quase 911 mil. País com o maior número de infectados segue sendo os Estados Unidos, 6.400.000 contaminados. País também com o maior número de mortes, 192 mil vítimas quase. E no Brasil, infelizmente, 4.240.000 pessoas infectadas, com quase 130 mil mortes, 129.667 mortes. Só um registro aqui também, gente, eu recebi a nota agora da Prefeitura, que foi concluída aquela pesquisa que a Secretaria de Educação estava fazendo aí para decidir volta às aulas, etc. Resumindo aqui, a pesquisa foi feita através de internet e obteve 19.500 respostas de pais de alunos. E quase 75% deles, 74,9%, manifestaram-se contrários à volta às aulas nesse período aí, enfim, são contra as aulas presenciais nesse momento. Apenas 25% se mostraram a favor. Agora isso vai ser analisado aí por uma Câmara, um comitê formado por procuradoria, enfim, enfrentamento aí, o comitê de enfrentamento, para decidir o que vai ser feito. Outro registro que o Procon de São Paulo anunciou também hoje, que vai fiscalizar abuso nos preços do arroz e da cesta básica. Essa ação começa na segunda-feira, dia 14, em todo o estado. Essa Fundação Procon, né, de São Paulo. O Procon negou que esteja impondo um tabelamento, mas que vai verificar aí, fiscalizar quanto o estabelecimento pagou pelo produto e verificar se houve aumento injustificado e prática abusiva, para que haja orientação aos comerciantes e atacadistas, tá? Então, registro. E outro registro triste, vou até pedir para o Israel jogar aí na tela, é que segue ali aquela área de preservação do antigo IPA, segue ardendo em chamas, e as chamas chegaram ali próximo do condomínio de luxo Quinta do Golfe. Uma equipe de brigadistas está aí tentando evitar que as chamas se alastrem ainda mais. Segundo informações que eu obtive com o pessoal que está ali no combate, uma usina que está colaborando aí disponibilizou já uma segunda aeronave agrícola, né, que está despejando água ali, um composto químico, uma tal de espuma anti-chamas aí, para tentar conter aí o avião passando, ó. Então, para tentar conter essas chamas aí, que faz 3 dias que está destruindo toda a área de preservação ali do antigo IPA, estação ecológica, floresta do Noroeste Paulista, área de reflorestamento. Uma tristeza sem fim aí, mas infelizmente o tempo está muito seco, muito vento, muito calor, e são áreas de difícil acesso aí, que o pessoal não consegue chegar, nem homens a pé, nem máquinas, é só por meio aéreo mesmo, os aviões aí que despejam, cada despejadinha daquela ali, 2.000 litros de água, uma piscina aí despejando ali, mas infelizmente não faz nem cosquinha na mata ali, o tempo muito seco. Até por isso, vamos conferir aí o boletim meteorológico com o professor Zé Mário de Andrade. Ele faz uma previsão aí do tempo já para o final de semana, e as notícias não são boas. Muito calor até segunda, terça-feira, pelo menos. Vamos conferir aí o boletim com o professor Zé Mário.
um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e um excelente ar para todos nós. O Instituto Nacional de Meteorologia está mantendo aviso de severidade meteorológica para a temperatura e umidade relativa do ar, válido para até o dia 13 de setembro. Esse 11 de setembro, sexta-feira, 12 horas, os termômetros lá do aeroporto já registravam 35 graus de umidade, 35 graus a temperatura aqui em Rio Preto. A umidade relativa do ar já se encontrava com 11%, sendo que o ideal para a manutenção da nossa saúde é em torno de 60%. Nesse quadro de severidade meteorológica, é imprescindível que a população colabore, que evite a queima ao ar livre de resíduos em qualquer hipótese. Nos finais de semana, milhares de pessoas vão se deslocar para os sítios, para as chácaras, e é comum a realização de churrascos, as pessoas atearem fogo às churrasqueiras. É muito importante que se tome todos os cuidados necessários a fim de se evitar fagulhas que vão atingir outras propriedades. O capim está muito seco e haverá, possivelmente numa situação de desmazelo, incêndios incontroláveis como o que atingiu aqui a área do antigo Instituto Penal Agrícola, destruindo aproximadamente 250 hectares de cobertura florestal. Os incêndios estão ocorrendo numa quantidade absurda. Hoje, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrava até às 7 horas da manhã 30 queimadas, 30 focos de incêndios no noroeste do estado de São Paulo. Ainda a gente precisa relevar que esses focos são aqueles que possuem labaredas acima de 30 metros de comprimento. Grande parte dos pequenos focos, os satélites do INPE não detectam. A detecção desses focos de incêndios leva a uma ação preventiva, uma ação de combate às chamas pelo Corpo de Bombeiros. Contudo, o efetivo do Corpo de Bombeiros não está dando conta nesses últimos dias de atender as dezenas de ocorrências que se verificam na nossa região. Além das ocorrências de incêndios, é bom lembrar que o Corpo de Bombeiros atende os acidentes automobilísticos que envolvem a vida humana nas principais rodovias. E agora, diante dessa situação, fica praticamente impossível o atendimento eficaz dessas ocorrências. Então é preciso que a população se conscientize, ajude a todos nós a enfrentar essa situação de severidade meteorológica. Não há previsão de chuvas recentes. As temperaturas poderão atingir 38, 39 graus aqui na nossa região, com umidade muito baixa, com problemas de abastecimento de água, enfim, uma quantidade de problemas, de severidades meteorológicas muito graves e que necessitam, que precisam da colaboração de todos no sentido de evitar a queima ao ar livre de resíduos. É claro que as pessoas precisam se reidratar, precisam cuidar da saúde, mas também precisam se abster de lançar tocos de cigarros, pontas de cigarros acesas ao longo das rodovias, ao longo das estradas. E são essas pontas de cigarro que vão provocar novos incêndios incontroláveis. Ok, gente, tá aí então as informações do professor Zé Mário. Realmente teremos dias muito quentes pela frente, beirando aí quase os 40 graus, tempo muito seco também, umidade muito baixa. Beber muita água também e se proteger aí do sol e evitar principalmente queimadas, que a gente está vendo aí a tragédia que está acontecendo lá naquela região toda ali do antigo IPA, ali, questão ali nas margens da Washington Luiz, e não é só ali, né? Tem queimada na cidade inteira, que é ali. O negócio está muito feio mesmo, incontrolável, muita vegetação. Então, fica aí a dica. Só uma correção aqui, eu falei no começo que a mortalidade da Covid em idosos acima de 80 anos seria de 95%. Na verdade, é o índice de morte de 95 pessoas para cada 10 mil, um índice aí de 95 pacientes
a cada 10 mil habitantes e não 95%, né? Que seria um genocídio. Tá? Então, a correção. E na terça-feira a gente tem a 31ª sessão ordinária de 2020 e a gente tem as informações aí com a jornalista Vivian Lima. Os vereadores de São José do Rio Preto realizam na terça-feira, dia 15 de setembro, a 31ª sessão ordinária de 2020. Na ocasião, serão analisados 7 projetos e um veto. Em regime de urgência, entra na pauta a proposta que trata do uso, sob forma de concessão administrativa, de imóvel público a favor do CTN, o Centro de Tradições Nordestinas de São José do Rio Preto e região. A matéria é de autoria do Poder Executivo. Em segundo turno, os vereadores votam um projeto de Renato Pupo, que inclui um representante da Polícia Civil no Conselho Municipal de Turismo. Na lista de propostas que serão analisadas em primeira discussão está o projeto do presidente da Casa, vereador Paulo Paulera. A matéria dispõe sobre a isenção de taxas municipais para abertura de empresas pelo período de 90 dias. A medida vale para as seguintes categorias: empresa limitada, sociedade anônima, empresário individual por responsabilidade limitada, empresa pública, empresário individual e sociedade cooperativa. A medida visa auxiliar a abertura de novos negócios, incentivando a retomada econômica diante dos impactos da pandemia do coronavírus. Em primeira discussão, a pauta traz também projeto que declara utilidade pública à Sociedade Protetora dos Consumidores, SOPROCON. Esse projeto é a autoria do vereador José Carlos Marinho. A instituição realiza ações como assistência jurídica gratuita à população, com atenção especial na defesa do consumidor. Realiza também pesquisas de preço e pesquisas de qualidade de serviços e produtos. Quanto à legalidade, a Câmara analisa também uma propositura de Jean Charles Serbeto. O projeto autoriza o uso de equipamento digital para a divulgação de cartazes educativos exigidos por lei em estabelecimentos comerciais. A proposta permite uma forma alternativa de divulgar os dizeres educativos que atualmente constam em cartazes físicos. De Renato Pupo será votada em primeiro turno proposta que acrescenta informação ao nome de uma rua localizada no residencial Lealdade. A via, hoje denominada Genival Ribeiro Santos, deverá ser chamada Delegado de Polícia Dr. Genival Ribeiro Santos, indicando o cargo pelo qual ficou conhecido o homenageado. A pauta traz ainda um projeto de resolução da vereadora Márcia Caldas. A medida, que entra na ordem do dia em segunda análise, determina que a TV Câmara e o site do Poder Legislativo devem divulgar boletins todas as segundas-feiras com as vagas de emprego e os cursos disponibilizados pela Secretaria do Trabalho. Além disso, os vereadores irão avaliar o veto total da Prefeitura ao projeto de Celso Luiz de Oliveira Peixão. A proposta de Peixão altera o artigo 22 da Lei 593 de 2019, que é sobre a criação de cargos na estrutura administrativa do município. O vereador propõe que cargos que estiverem ou ficarem vagos podem ser preenchidos mediante aproveitamento de classificação de concursos pretéritos presentes ou futuros, desde que estejam no prazo de validade. Mas no texto do veto, o Executivo alega que esse tipo de medida, esse tipo de proposta, é de competência exclusiva do prefeito. A sessão começa às 5 da tarde e a TV Câmara transmite tudo ao vivo pelo canal 28.2 em sinal aberto e também pelo canal 4 da NET. Vivian Lima para o Boletim Câmara Notícias. Tá, então, a pauta da sessão, gente, 5 horas da tarde, terça-feira. Só dar um outro registro aqui, que o SEMAI informa que haverá interdição da rua Pedro Amaral a partir desta segunda-feira, bem aqui no centro de Rio Preto, para a construção de 3 adutoras que vão mudar o traçado das redes de água que atende a Boa Vista, Redentora, Parque Industrial e Vila Itália, cerca de 50 mil pessoas. O objetivo é desativar as redes que atualmente passam sob o prédio do novo terminal urbano para evitar aí riscos de vazamento, etc. Por causa das obras, a rua Pedro Amaral, entre Antônio de Godoy e 15 de novembro,
bem aqui no centro, aqui próximo à rodoviária, ficará interditado do dia 14 de setembro, segunda-feira, até o dia 11 de outubro, aí, bastante transtorno para os motoristas. E entre Alberto Andaló e Antônio de Godoy, mais para frente, depois do dia 26 de setembro, o SEMAI criou rotas alternativas e toda a área será sinalizada, uma obra estimada em R$ 2 milhões. Então, fica aí o alerta para quem transita pelo centro. Bom, estamos no Setembro Amarelo aí, a gente discutiu, falou a semana inteira sobre isso, temos debatido esse assunto e hoje a gente vai abrir espaço para debater esse tema tão importante com os responsáveis pelas políticas públicas aqui no município, agentes públicos que cuidam da saúde pública. E para debater esse tema, recebemos aqui a doutora Nájila Batista Lúcio Santos, que é gerente do CAPS Infantil Sul, mestre em Psicologia da Saúde pela Farmerp, especialista em Psicologia Clínica, especialista em Análise do Comportamento aplicado ao Autismo. O doutor Vitor Eduardo Dutra de Biasi, que é psiquiatra do CAPS, formado aí pela Famerp, com residência em psiquiatria pela mesma instituição, e a Jane Macedo, assistente social, conselheira do CMDCA, representando a Secretaria de Saúde. Eu agradeço demais a participação dos três aqui e começo então com a doutora Nájila. Queria que a senhora falasse, doutora, desse fenômeno que é o suicídio infantil aí, ou pelo menos crianças que tentam o suicídio. É um tema bastante delicado, mas necessário. A palavra é da senhora. Muito obrigado pela participação. Eu quero agradecer o espaço, público para a gente falar sobre essa campanha tão importante. A campanha de Setembro Amarelo é uma campanha mundial que, de 2014 e 2015 para cá, o Brasil começou a fazer parte, o CVV, a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho de Medicina, que tomaram frente e ganhou grandes proporções. O que eu quero destacar, assim, que é um tema que precisa ser trabalhado, que precisa ser falado com muita cautela e muito cuidado. Ainda é um tabu muito grande, As pessoas, quando falam assim, não, a mídia não pode falar. Não é que a mídia não pode falar, a gente tem que falar sobre o assunto, a gente tem que falar sobre as questões de saúde mental, não só em relação ao suicídio, mas como uma consequência, dos transtornos mentais que pode vir a criança, adolescente, adulto a sofrer em relação ao suicídio, E toda a questão que vem por trás dele, não só de quem comete, mas a família, os atores que estão todos envolvidos nisso. É uma questão de saúde pública, É uma questão que não é exclusiva da saúde mental, é uma questão de integralidade, de todos os atores sociais, Eu falo como profissional da saúde mental, mas a gente sabe do envolvimento de todos os parceiros, o quanto a escola é importante na questão da prevenção, Porque a gente focar bem na prevenção, e como fator protetor, As outras instituições também, escola, como eu disse, projetos sociais, e é uma questão multifatorial. Então, quando a gente fala da questão de prevenção ao suicídio, a gente tem que ampliar o tema para mais pessoas falarem isso, não focar só isso como uma questão clínica de saúde, mas uma questão, como eu disse, de saúde pública, É algo que jamais é justificável e que tem tratamento para criança, para adulto, e que as pessoas precisam ter acesso a isso, saber que pode ser tratável, que esse é o fim, de um sofrimento, que a pessoa não pode ser julgada, como família não pode ser julgada, mas sim tratada. Eu estou aberta a perguntas, se eu quero... Pode falar, desculpa. Não, vou passar para o doutor Vitor fazer aí uma introdução, uma abertura, falar, e depois a gente vai entrando em temas mais pontuais. Acho que abriu o microfone, doutor. Acho que está com o áudio fechado. Ok, acho que não está saindo o áudio aí do doutor Vitor. Enquanto ele tenta aí passar para a Jane, assistente social, conselheira do CMDCA,
para a Jane falar aí, em nome do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente desse problema. Jane, e aproveitando, faz sua introdução e já fala para a gente como é que Rio Preto lida com essa questão do suicídio, da violência contra a criança. Se a gente tem muitos casos aqui, como é que é encaminhada essa questão tão delicada aí? Boa tarde a todos. Gostaria também de agradecer o convite, né? Esse mês, né, ele é um mês que a gente se dedica a conversar e a falar um pouco, né, sobre a questão, né, do suicídio. Apesar de ser um único mês, é um tema que deve ser falado, né, o ano todo, na verdade. Sim. Enquanto políticas públicas, né, quando a gente aborda a questão do suicídio, a gente precisa pensar em ações que estão dentro do território, né, e de forma intersetorial, né, porque o suicídio, ele não é só um fator de saúde, né? Então, outras coisas motivam ou podem ser gatilho para as pessoas pensarem, né, ou estar cometendo, né, o suicídio. Aqui em Rio Preto, acho que isso é uma tendência também mundial, né? A Organização Mundial da Saúde está trazendo isso. Esse tema, ele tem chegado, né, de uma forma muito precoce na população, né? Hoje a gente fala disso também na infância. Então, pensando na precocidade disso, que a gente precisa pensar na existência de políticas públicas, né, como fator de proteção, para a gente, de alguma forma, diminuir os riscos que, principalmente as pessoas mais vulneráveis, elas se encontram. E nesse momento, né, que a gente está vivendo a pandemia, que todo mundo em isolamento social, né, essa questão ela é muito mais preocupante, porque o fator social, né, a criança, o adolescente ou mesmo o adulto, ele estar no ambiente social também é um fator de proteção. E hoje, né, as pessoas estão confinadas em suas casas e não tem locais onde ela possa estar compartilhando, né, falando muitas vezes das suas dores, dos seus problemas, e outras pessoas ajudarem ela nisso, né? Então, enquanto políticas públicas para criança e adolescente, a gente precisa enfocar muito, né, e priorizar as ações de proteção que vão minimizar, né, essas causas que futuramente têm um impacto grande na vida, né, das pessoas de uma cidade. Legal. Passar para o doutor Vitor. Conseguiu resolver o áudio, doutor? Doutor Vitor não tá conseguindo ouvir a gente. Faz um joinha se o senhor me ouve. Ouço você. Ah, ok. Agora ok. Então, beleza. Vamos lá. Olha, gente, eu achei que era uma coisa interessante, uma oportunidade interessante esse convite para ser diretivo com relação a como a gente pode fazer essa prevenção, né? Porque eu acredito que toda política pública ela precisa ter participação pública, né? Meio lógico, né? Que a gente tente envolver o máximo possível da população civil, né? Então, eu queria ressaltar alguns detalhes que as meninas já falaram, mas que eu acho que são cruciais para que as pessoas entendam e eu queria falar o mais claro possível, o mais diretivo possível. Em primeiro lugar, as pessoas ainda têm, infelizmente, muito preconceito com o tratamento psiquiátrico. Eu já cansei de ouvir gente falando para mim assim, eu não vou no psiquiatra, não estou maluco, né? Essa ideia de que só caso grave precisa de psiquiatria é um absurdo completo, tá? Isso é uma coisa que já não é assim desde a década de 50. A gente realmente tem que pensar
que a partir do momento que você começa a ter sentimentos que não são coerentes com a sua vida, você precisa fazer uma avaliação, né? Porque já, se você tratar desde esse começo, você tem uma chance muito melhor de sofrer menos, de evitar o suicídio, de evitar outras complicações, como o uso de drogas, que também é endêmico no Brasil, acaba com a vida de muitos adolescentes por aí, né? Então, a gente tem essas duas coisas aí em jogo, né? Tanto a questão do preconceito com a psiquiatria e da falta de informação para as pessoas achando que não tem tratamento ou que o tratamento vai deixar... o pessoal acha que tudo que a gente faz é lobotomia, tá? Eu quero deixar isso bem claro. E passa muito longe. A gente, hoje em dia, consegue dar muita qualidade de vida para as pessoas. E outra coisa que eu acho crucial é explicar como você faz. Se você é uma pessoa da sociedade civil e você está na dúvida se uma pessoa precisa de ajuda psiquiátrica, o que você pode fazer, né? Então, assim, as primeiras 3 coisas que eu acho que são cruciais de você perceber é o seguinte: tristeza é diferente de depressão, tá? Porque quando você está falando de tristeza, você está triste por um motivo. Meu pai morreu, estou triste. Meu emprego está ruim, estou triste. Minha namorada me largou, estou triste. E quando você está deprimido, você está triste sem motivo nenhum ou por todos os motivos que aparecerem na sua frente. Aquela Joaninha não tem tantas pintas quanto a minha, já estou triste. Tá? Não precisa de muita coisa para deixar um deprimido triste. Ela afeta todas as áreas da vida da pessoa, ou quase todas as áreas da vida da pessoa, e por quase todo o tempo. Isso é muito importante também. Outra coisa que é crucial a gente perceber é a falta de energia que a pessoa tem de mudar isso. Porque se você está chateada porque a namorada te largou, você vai tentar resolver a coisa com a namorada, você vai tentar achar outra namorada, você vai tentar fazer academia para ficar bonitão, para pegar uma menina. Mas se você está deprimido, você não enxerga esperança nenhuma. É uma das coisas mais clássicas da doença, você não conseguir ver esperança. E outra coisa que também é marcante são sintomas físicos, tá? A gente pensa que a doença, só porque ela é emocional, ela não vai ter sintoma físico, mas ela tem muito. Ela dá insônia, altera o apetite, altera o ritmo intestinal, altera o ritmo de menstruação, altera a vida sexual, normalmente piora a vida sexual muito, tá? Então, a gente vê pessoas sofrendo muito com isso daí. Como que você faz para você abordar uma pessoa, virar para ela e falar assim, vai para o psiquiatra, sem ela virar para você e falar, não estou doido, vai embora daqui? Primeira coisa, você tem que ser diretivo com relação ao que você vai falar. Você tem que pautar essas marcas que eu falei, outras também, se você se informar, você vai conseguir mostrar, porque você não consegue lidar com esse sentimento em nenhum momento, porque você não tem esperança, porque você não tem energia para lutar contra essa tristeza, não está legal. Eu acho que você precisa de ajuda, né? O segundo conselho que eu dou é não faça isso sozinho. Puxa 2, 3 pessoas que você sabe que são da confiança da pessoa que você está indo conversar, separa ela de canto, não expõe ela desse jeito, porque senão ela vai ficar mais resistente, ela vai querer mostrar que ela não está, entre aspas, maluca, e você pode perder a chance de ajudar. Puxa ela de cantinho, mostra o que você está falando, com dados objetivos, com respeito, tá? Porque esse negócio de falar, você tem que parar de frescura, não dá. Nós estamos muito para frente nos séculos aí, para a gente ainda ter que aguentar esse tipo de maluquice hoje em dia. E outra coisa, se você está no outro lado, se alguém chegou para você e falou assim, eu acho que você devia ir no psiquiatra. Em primeiro lugar, busca escutar, tá? Ninguém fala isso à toa para ninguém hoje em dia. E mais importante do que isso, na pior das hipóteses, se você não tiver nada, o psiquiatra vai falar para você, não tem nada, vai para casa, tá tudo bem. Ninguém vai ficar gastando dinheiro, remédio, tempo com você, se você não tem nada. E, pelo amor de Deus, ouve o psiquiatra antes de ouvir o traficante, porque tem muita gente que vai vir para cima de você com um papinho de
Se você beber, passa. Se você usar maconha, você relaxa. Se você usar cocaína, você vai ficar mais ativo. E isso é tudo uma catástrofe atrás da outra. Você vai estar aumentando pra caramba o risco de suicídio, aumentando o risco de homicídio, de agressão, um monte de problema que a gente não precisava passar por, tá? Especificamente na faixa que a gente está falando, de criança e adolescente, é importante ressaltar que o suicídio é a segunda maior causa de morte entre 15 e 29 anos na população do mundo. E ninguém me tira da cabeça que se a gente encaixasse aí todos os acidentes que acontecem por causa de álcool e drogas, que estão relacionados com essa questão da pessoa não ter um tratamento mental legal, ia subir muito, tá? Era bem capaz de passar em primeiro lugar. Então, por conta de tudo isso, eu espero que eu sei que eu falo que nem o homem da cobra, gente, vocês peço desculpa aí. Se vocês tiverem dúvidas, eu estou à vontade, mas eu quero deixar bem claro, reforçando o que as meninas falaram, a importância que tem da gente ter uma ação coesa social, de escola, de sociedade civil, de conselho tutelar, de todo mundo, para a gente pôr a casa em ordem, porque é uma causa de morte muito comum e que poderia ser evitada, né? Muito bom, doutor Vitor Eduardo Dutra de Biasi. Doutor, rapidinho, tem como uma pessoa sozinha se identificar com depressão? Pergunto também para a Nájila, não sei quem que poderia responder melhor, se a pessoa sozinha ela consegue identificar que ela está com depressão, algo parecido. Tem sim. Tem pelo menos um jeito bem bacana de você perceber, que é o seguinte. Se você começa a ver que muitas coisas que antes te davam prazer, você não consegue mais aproveitar, esse é o sinal mais fácil de ver de dentro, tá? Inclusive, eu já tive depressão. Quando eu tive, foi assim que eu percebi. Eu comecei a ver que eu estava brigando com muitos amigos, né? Que eu já não queria mais sair com ninguém, que eu estava meio ranzinzão lá, não queria mais saber de nada. Eu percebi que aí tinha coisa. Foi aí que eu comecei a tratar. Então, assim, isso é uma coisa que é muito importante da gente ver. Por exemplo, eu, por mais meio doido que eu pareça, eu ainda estou funcionando, estou trabalhando, está tudo bem, né? Dá para fazer isso, dá para você ter depressão, sair dela, trabalhar normal, viver normal, casar normal, tudo mais. Então, é importante tirar esse tipo de preconceito, tirar esse tipo de visão fatalista da doença psiquiátrica, tá? Não é porque você teve uma depressão que você vai se matar, né? Não é porque você tem uma depressão que você vai ficar internado 100 mil anos no bezerro, porque dá para perceber, dá para mudar e tem muita coisa que ajuda. Tem muito caso que nem vai precisar de medicação. Tem gente que só na psicoterapia já consegue todo o resultado que precisa. Tem casos mais leves que até só de você começar a ter uma que a gente chama de terapia de ativação. Começa a fazer uma atividade física, começa a sair um pouquinho mais, já tem um alívio que dá para tolerar, sabe? Então, não é difícil de tratar. As pessoas têm essa lei implícita aí de que é difícil tratar a psiquiatria. E isso não é verdade. Se você só acompanhar direito, vai embora. Resolve com uma beleza. Ok. Deixa eu ouvir a doutora Nájila Batista Lúcio Santos, psicóloga, mestre aí em psicologia, gerente do CAPS Infantil Sul. Por que, doutora, que bate a depressão do nada? Qual é o gatilho que leva a pessoa a ter uma depressão, se é que tem? Não sei, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Eu vou fazer um complemento também do que o doutor falou, em relação às crianças, né? Que criança e o adolescente, que quem talvez é o termômetro de observação dessa criança, né? A criança, muitas vezes ela não sabe denominar por fala, pela linguagem, o que ela está sentindo. Então, ela vai muito pelo comportamento. Por mais que a criança ela é muito sentimento, né? Então, assim, quando eu falo sentimento, por isso, porque ela ainda está no mundo um pouco mais
mais concreto, que é difícil abstrair, falar eu tô triste, eu tô com raiva. Aí da importância de, desde muito cedo, da promoção, da prevenção, da gente falar em saúde mental e cuidado. Então, essa criança, muitas vezes, assim como o doutor Vitor falou, eu como família, eu como outros atores sociais, igual eu falei, a gente precisa ter umas observações. O rendimento escolar, essa criança também começa a alterar o humor, que eu falo humor irritado também. Nem sempre a pessoa que chora, ela tá triste, ela é só a depressão. Só, né, a maneira de eu falar. Às vezes essa criança, a maneira que ela tem de mostrar um desconforto, às vezes é até pela agressividade. A forma que ela tem de falar que ela não está bem, às vezes é isso. E aí, por isso a gente tem que ter muito cuidado com os estigmas. Às vezes a criança triste, ela consegue, ou deprimida, ela tem alguns comportamentos ditos antissociais, se não é essa a palavra correta, talvez o doutor sabe falar melhor, disfuncionais, e às vezes ela tem alguns comportamentos agressivos. Então, a gente precisa ajudar a criança a denominar isso. Nomear sentimentos. Opa, tivemos um probleminha aí. O que aconteceu? Caiu o Zoom? Vamos reabrir o Zoom aí, esse Zoom. Enquanto o pessoal volta, pedir para o Renato ir jogando. A gente tem os endereços dos CAPs aqui de Rio Preto. Os CAPs são os Centros de Apoio de Atenção Psicossocial. E a gente tem aí vários, o CAPS Centro, que fica aqui na Prudente de Moraes, tá aí o telefone, o CAPS Infanto Juvenil Sul, que é o da doutora Nájila, aí lá na Francisco Gigliotti. Tem vários CAPs aí, tem o Norte, o CAPS Norte, que fica na rua Michel Jacobi, no Jardim Simões, tá aí o telefone. Ficou bem em cima da logo ali o telefone, hein? CAPS 2 Centro também, ó, rua Jair Martins, 1000 homens. Tá, então, assim que o pessoal voltar, a doutora Nájila segue falando aí. Tá aí o CAPS 2 Sul, que fica ali na Brasilusa, no Estoril. E é isso, estamos debatendo, gente, o Setembro Amarelo com os profissionais da saúde do município, saúde pública aí. Doutora Nájila Batista Lúcio Santos, que é gerente do CAPS Sul. O Dr. Vitor Eduardo Di Biasi, psiquiatra do CAPS também, e a Jane Macedo, que é assistente social. O pessoal voltou, Israel? Voltou? E a doutora Nájila, desculpa, perdemos aí, caiu, doutora, vamos lá. Pode retomar, a senhora estava falando dos comportamentos das crianças que indicam aí a depressão. Vamos lá. Isso. Então, a gente precisa sinalizar alguns comportamentos, igual eu estava falando, é o rendimento escolar, né? Essa criança, ela também perde o interesse, o trabalho da criança é a brincadeira. De repente, essa criança não quer brincar, ela não quer fazer as atividades que ela tinha prazer. E muitas vezes a gente acaba, tanto com o adolescente, é muito comum ter essas falas, o adolescente é preguiçoso. Não é preguiça, é um ânimo, é diferente. Porque o que era... Eu costumava fazer e, de repente, aquilo ali não me dá mais prazer. E uma coisa interessante, assim, que é importante, a maioria dos casos que chegam para a gente quanto serviço de saúde com tentativa, eles não tiveram um tratamento prévio em saúde mental. Eles chegam para a gente já com a tentativa, né? Então, daí a importância, não porque, quando você me perguntou de um gatilho, algo pode fazer com que isso se intensifique. O fator estressor pode desencadear, mas ele nunca é um fator isolado. A pessoa que comete algo contra a vida, uma tentativa, ou tem esses pensamentos, há fatores anteriores, há sinais anteriores. Né? A gente não pode colocar isso como uma única causa. Né? Claro, pode ser o desencadeador, mas por trás disso, o que tinha por trás disso? O que me fazia sofrimento? Que as estratégias de enfrentamento que a gente costuma ter, que é natural da gente ter, falhou. Eu não fui resiliente, eu não consegui enfrentar isso de uma maneira tranquila. Tanto criança, adolescente, quanto adulto também. Ok. Antes de eu passar para a Jane, deixa eu te... Duas questõezinhas que a senhora citou que eu anotei aqui. A senhora falou, às vezes é depressão, a gente fala, a criança é antissocial, não é. Como diferenciar uma criança que talvez seja antissocial mesmo, queira ficar no quarto jogando no computador, de uma depressão, de um caso de depressão, e se existe um tempo entre o início dessa depressão
até uma tentativa extrema aí de suicídio, se existe um tempo médio ou se não tem nada a ver. Eu vou me retratar de duas formas, que quando a gente fala antissocial pode parecer meio ambíguo. O antissocial, que algumas pessoas têm no imaginário, que é aquela pessoa perversa que faz alguma coisa contra o outro, né, que tem comportamentos disruptivos, não é isso, né? E o antissocial é aquele que a gente fala que ele não quer muito contato, aquele que chato lá, né? Ele é tímido, que não há problema nenhum em ser tímido. Se essa pessoa não tem prejuízo, se é uma pessoa, eu fico no meu quarto, mas beleza, eu gosto de ver as atividades, eu não estou me isolando para não ter contato com outras pessoas. Eu posso até ter algum contato, eu tenho alguma outra amizade, mas eu não sou uma pessoa expansiva que tem amizade com todo mundo, que fala, não, eu tenho meu jeito. Né? Então, assim, a gente precisa também entender que tem questões da criança, né? Você tem que sair, você tem que... Não, mas talvez não é dela. Né? O tempo dela é outro, ela é mais tímida, ela é mais reclusa, ela é mais caseira, ela é de poucos amigos, mas ela tem as funções sociais dela, não é o que eu espero, é o que é a realidade dela. Se mantiveram, né? Não mudaram, né? Então, isso que é importante perceber também. E a questão do tempo, doutor, existe alguma relação entre o início dessa depressão até, se for o caso, uma tentativa de suicídio? A gente não tem esse tempo, o que a gente tem é o tempo do sinal. Como eu falei para vocês, assim, o que a gente precisa observar é que na adolescência algumas coisas vêm mais à tona, né? Quando eu sou criança, talvez algumas coisas passam despercebido, né? Essa criança, igual eu falei, ela é mais quieta, mas é o jeito dela, ela não dá problema na escola, então a gente não fala dela. Mas ela tem prejuízos, assim, ela é tímida, ou ela realmente busca contato e não dá conta, ela é aquela criança que ela quer fazer uma pergunta e não faz por vergonha, ou ela é hostilizada em algum momento, mas ela é quieta, ela não dá problema ali na escola, não dá problema para a família. E com o tempo, com o adolescente, que tem a questão da impulsividade, tem toda a questão hormonal, a mudança de corpo, isso vai vindo para mim de uma forma mais difícil. E além do que eu tenho muito mais contato em rede social, as coisas também começam a ser um pouco mais diferentes e contato com outros adolescentes. Então, esse tempo, quando o adolescente aparece com mais impulsividade, que vem essa fase, que é uma fase também, ela pode vir mais à tona. Por isso que é importante o cuidado anterior, né? Lá desde a infância dessa criança, observar esses comportamentos. Nem aquele que é tranquilo, ele não quer dizer que ele não está em sofrimento, e nem quer dizer que aquele é mais expansivo, que ele gera transtorno, que ele também não está em sofrimento. Ok. Deixa eu passar para a Jane. Eu estou aqui com uns dados que são compilados pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente sobre violência, e eles são realmente impressionantes, né? Esse ano a gente teve quase 4 mil casos de violência física contra crianças, 1.169 casos de violência psicológica, moral, 2.066 de negligência, abandono, 3.600 casos de violência autoprovocada, e aí tem tudo aqui, trabalho infantil, 61, sexual, 881. Jane, eu queria que você falasse desses dados e também se nós temos dados de suicídio, tentativa de suicídio. Como a gente sabe, isso dificilmente é divulgado, mas se o Conselho tem acompanhado isso, existe algum relatório, algum dado nesse sentido, e se essas crianças são acompanhadas depois pelo Conselho? Enquanto Conselho, né, a gente provoca as políticas públicas. Então, existe hoje um instrumental, que foi uma criação da Secretaria de Saúde, que fala das violências que ocorrem dentro do município, né? Então, dentro desse link que está dentro do site da prefeitura, é público, né? Qualquer pessoa pode ter acesso. Lá é possível verificar os tipos de violência que ocorrem por faixa de idade, tipo de violência, né? Tudo mais. Por que é importante a gente conhecer isso? Porque a partir daí a gente pode pensar num planejamento de ações específica e voltada para aquela realidade, né?
Rio Preto, ele trabalha a questão do intersetorial, né? Então, cada região tem uma vulnerabilidade, uma necessidade diferente. Então, na medida que a gente vai qualificando as informações, a forma de atuação, ela é mais eficaz, né? Então, assim, só para complementar, dentro desses dados de violência, né, a gente tem lá um campo que fala da violência autoprovocada, que onde está inserido a questão do suicídio, né? Então, qual que é o perfil hoje de Rio Preto? Tem acontecido muitas reincidências, né? Então, a pessoa que tenta, ela não tenta só uma vez. O gênero que mais predomina é o feminino e a faixa etária é o adulto jovem, né? E quando a gente questiona, né, o porquê do motivo, então, o que aparece normalmente, né? Problemas de relacionamento familiar ou relacionamento com parceiros. Então, pensando nisso, né, a gente já precisa estar abordando uma questão, né, que você deve estar enfocando, por exemplo, família, né, pensar numa política pública para essa demanda, pensar se a população está tendo esse problema o mais precoce possível, né, como que está a nossa rede de proteção para a criança? E criar, em cima disso, políticas que venham ao encontro dessa demanda, né? Dentro das tentativas, hoje tem uma grande preocupação, né, no adolescente. Então, Rio Preto, como tem o serviço de notificação, né, que é coordenado pela vigilância epidemiológica, toda notificação que chega, isso é monitorado posteriormente. Então, um serviço, a princípio, de saúde, né, vai até, aí é visto, né, se é uma pessoa que já está inserida num serviço de saúde mental, é esse serviço que vai até lá, né, fazer uma escuta. Se não for, é a atenção básica que vai estar fazendo isso. Então, existe um monitoramento desses casos quando a notificação chega. Penso que a gente avançou muito, né, porque alguns anos atrás nem isso existia. Mas a gente também precisa avançar mais, né? Pensar naqueles casos que só chegam depois da tentativa. Então, a gente também tem que pensar numa política, né, para esses casos que estão por aí, né, e as pessoas não estão vendo. E quando a gente fala, né, que a questão do suicídio, ela é multi, então, por isso que não pode ficar só focado na saúde, né? A família precisa ter um olhar, a escola precisa ter um olhar, a igreja que aquela pessoa, criança, adolescente, frequenta também precisa ter um olhar, porque uma escuta qualificada pode fazer muita diferença na condução dessa pessoa, né? Na condução desse problema da pessoa. Então, isso tem que ser feito por profissional? Não, né? Eu acho que se você acolhe, né, você entende o que a pessoa está dizendo, você consegue ajudar. Né? Ajudar primeiro com a escuta e, posteriormente, pensar qual equipamento pode estar dando suporte adequado, né, para essa pessoa. Ok. Só para deixar claro, esses dados que eu citei aqui, eles estão acumulados desde 2015 aqui, que é o mapa das violências de Rio Preto, tá? Não é só desse ano, não, até porque seria demais. Passar para o doutor Vitor. Doutor, queria que o senhor falasse se uma pessoa que tenta ou comete o suicídio, ela tem a exata noção do que ela está fazendo, ela quer mesmo perder a vida ou é uma atitude aí que ela faz, digamos, por impulso, num subconsciente, não sei como dizer, ou se ela não tem noção do que ela está fazendo? Bom, a ideia é mais o seguinte, você tinha perguntado também a respeito da questão de tempo, e eu acho que uma coisa que é interessante da gente falar não tem tempo, mas tem passos, tá?
Então, você vai conseguir enxergar uma situação, isso aqui está mais ou menos, isso aqui já está começando a enroscar, isso aqui está ficando grave, isso aqui está grave, suicídio. Né? Não é um negócio... a velocidade que você sobe essa escada pode variar, mas você vai passar pelos degraus. Tá? Então, levando isso em consideração, é importante entender que existem mais de uma causa diferente de suicídio dentro da mente de uma pessoa. Tá? Tem gente que faz uma tentativa por impulsividade. Aconteceu uma coisa muito ruim agora, eu não consigo lidar com isso, eu tenho que morrer. Né? Não sei lidar com isso, não vou lidar com isso. Minha família inteira morreu, sei lá, alguma coisa horrorosa aconteceu, não vou lidar com isso, vou tentar me matar. Beleza. Isso não é a causa mais comum. Tá? A causa mais comum que acontece é quando a pessoa já não aguenta mais. Né? Já tem um tempo extenso de sofrimento com a depressão, né? Por isso que a gente tem que ficar de olho para a gente ver esse tempo passando, agir durante esse tempo. Então, assim, a pessoa continua por tanto tempo sem conseguir ter prazer por causa da doença e sofrendo com essa tristeza boba que não parece ter causa nenhuma e que não importa o que você faça, ela não passa, que a pessoa ela perde a identidade dela. E pelo jeito que a nossa mente funciona, é melhor na nossa concepção interna, por aí, vamos chamar de inconsciente. No nosso inconsciente é mais fácil você perder a sua vida do que a sua identidade. Tá? Então, assim, antes que você deixe de ser quem você é, antes que você não lembre mais quem você é, antes que você não consiga significar aquilo que você espera que você signifique, você destrói o que está te levando. Né? Quando você para pensar nisso, você entende o tanto de sofrimento que essa pessoa está diante. Né? Uma angústia, né? E é muito longo o sofrimento, um tempo grande de dor. Né? Claro que quando se trata de situações mais agudas, mais impulsivas, a gente vai ver isso mais em alguns tipos de pacientes. Então, adolescente faz mais tentativa impulsiva, pessoas que já tenham algum contato com drogas fazem tentativas mais impulsivas, e existe, assim, eu vou citar que existe porque, infelizmente, eu já tive um caso que aconteceu isso. Mas existem outras doenças psiquiátricas, por exemplo, a esquizofrenia, na qual a pessoa perde de tal forma a noção de realidade que ela nem entende direito o que ela está fazendo quando ela se mata. Isso também é mais raro. Tá? O mais comum é esse esquema que a gente estava falando, que você progressivamente vai sentindo que não há esperança, que você vai voltar a ser quem você sente que você é, até o momento que é melhor acabar com isso logo antes que você perca o fiozinho de identidade que você ainda teve diante de toda essa dor. Né? Então, assim, não é moleza, não é à toa que a gente fala que trata logo, trata no começo, que é para não chegar nesse ponto. Ok. Bom, estamos caminhando aqui para o final, nosso tempo infelizmente está acabando. Só para eu registrar, eu peguei os dados desse ano aqui. Violência física esse ano 111, psicológica moral 28, assexual aqui não teve nenhuma, 83 esse ano e 96 de negligência e abandono, e autoprovocada 160. Doutora Nájila, caminhando aí para o fim, queria que a senhora falasse dessa violência autoprovocada. Eu sei que é muito comum, adolescente faz até aquele canivetinho de apontador, fica aquela questão de ficar fazendo corte no pulso. E até que ponto isso é preocupante ou é uma moda de adolescente? Quando isso passa a ser já um indicativo de uma doença mais séria, de uma brincadeira entre aspas aí, de adolescente? O que a gente tem que prestar atenção também é a intencionalidade desses cortes. A gente fala do cutting, né? Nem sempre é um transtorno mental, né? Então, a gente precisa entender muito bem o motivo que o adolescente faz isso. Há adolescentes que têm um ritual
de amizade, de se cortar, ser amigo de sangue, e claro que a gente tem que pensar em toda a questão de saúde, né, em relação a isso, os perigos que isso tem, mas às vezes não tem a intenção de se matar, mas eles trazem uma dor muito grande, que eu só consigo ver a dor quando ela é física, né? Então eles trazem essa questão da dor, né? Tem uma dor que eu preciso que ela seja visível, né? E não é uma forma de confessar, não, é só para chamar a atenção. A gente tem que ter muito cuidado com essa fala, porque há formas de eu chamar a atenção que não são essas. Então, assim, é uma forma de lidar com o sofrimento, com uma dor, que eu preciso ter cuidado em relação a isso, né? Pode não ter a intenção de morte, mas pode ter uma letalidade. Pode, por um acidente, ter algum prejuízo. Então, assim, quando ela faz isso com a intenção de uma dor, né, de mostrar que está em sofrimento, ponto, é sofrimento. Então, assim, como a gente pode lidar com isso sem ser se machucando, sem se autolesionando? Lembrando também que alguma questão de... que às vezes a família traz, mas ele está furando a orelha, piercing, isso não é autolesão, isso não é, né? Isso é natural, isso é do adolescente, é do ser humano, tá? Mas quando ele tem essa questão do sofrimento, a gente precisa ter um olhar mais atento, né? E não julgar, abrir para saber por que você está fazendo isso, o que você sente quando você faz isso. Tá certo, gente. Quero agradecer a doutora Nájila Batista Santos, psicóloga, gerente do CAPS Infantil Sul. Jane Macedo, para a gente finalizar, pode fazer sua consideração e enquanto você fala eu vou pedir para o Renato ir soltando os endereços dos CAPs, que eu imagino que é onde pais e até os adolescentes podem procurar ajuda na rede pública, é isso mesmo? Isso. Rio Preto, né, considerando, né, a população e outros municípios, é até um município bem privilegiado, né? São bastante CAPs aí, né? Tem 3 CAPs infanto-juvenil, né? Então, tem uma rede de suporte interessante, até mais que proporcionalmente a São Paulo, né? O que eu gostaria de deixar, né, para a população de forma em geral, é que política pública, ela não é feita somente com o poder público, né? A população, ela tem que estar participando disso. E quando a gente fala desses dados, né, de lesão autoprovocada, de violência, isso fica muito claro que a gente tem que pensar numa política pública efetiva, né? E o CMDCA, ele está para provocar essas coisas, né? E fazer com que aconteça de fato. Mas a população, ela também é um parceiro, né? Ela tem que ser um parceiro para falar sobre isso, né? A gente tem um canal que pode estar denunciando, que é o Conselho Tutelar, que independente da pandemia, né? As denúncias funcionam, as diligências acontecem, né? Então, a gente precisa estar atento, né? A vida continua. E quando a gente está em isolamento, tudo é muito mais intenso, né? Muito. Então, precisamos ter esse cuidado. E pensar que a política pública, ela também é minha responsabilidade, né? E a gente, o CMDCA está em construção, né? E a gente espera que nos próximos anos a gente consiga falar mais da prevenção, né, do que basicamente, né, de como evitar, mas sim da prevenção para não chegar a autolesão mesmo de fato, né, e até mesmo a uma letalidade. Jane Macedo, assistente social, conselheira do CMDCA, representando a saúde. Muito obrigado. Passar para o Dr. Vitor fazer aí a consideração final dele, falar o que ele quiser, deixar o recado aí, doutor. Olha, o resumão, eu acho que é o seguinte: psiquiatra não morde, depressão mata. Tá? Não é coisa de louco, né, doutor? Psiquiatra não é coisa de louco, psiquiatra, né? Se você quebrar o pescoço, você vai no ortopedista. Se você quebrar o dedinho do pé, você também vai no ortopedista. Então, se você ficar completamente biruta, você vai no psiquiatra. Mas se você ficar só um pouquinho, mais ou menos esquisitinho, você também pode ir, que não vai cair pedaço, né?
Passar na psicoterapia é super importante, não é frescura. Eu sei que tem muita gente ainda que pensa essas coisas, mas acessar seus sentimentos é uma forma muito importante, inclusive, de conseguir melhorar desempenho em muitas atividades, no trabalho, na escola. Você aprende melhor quando você aprende com gosto, tá? E você só consegue aprender com gosto se você está sentindo prazer no que você está fazendo. E não dá para fazer isso com depressão. Então tem que tratar o negócio, não tem jeito não. Tá certo. Muito obrigado, Dr. Vitor Eduardo Dutra de Biasi, psiquiatra do CAPS, a Nájila Batista Santos, psicóloga, gerente do CAPS Infantil Sul, e Jane Macedo, assistente social. Muito obrigado aos três por essa conversa. Estamos sempre à disposição. É isso aí, gente. Aí passou já os telefones de todos os CAPs aí, os CAPs infantil, todos os CAPs. E assim a gente encerra. Só para eu... Vamos passar mais uma vez, Rael, a imagem lá da queimada ali do IPA. O pessoal está pedindo aqui, perguntando o que está acontecendo lá. Viram a fumaça e me mandaram uma mensagem aqui perguntando. Tá aí o que está acontecendo. Quinta do Golfe praticamente em chamas ali, a área de mata. Lamentavelmente, tá aí até com aviões ali, ó, tentando apagar esse incêndio. Tomara que consiga. Ontem à noite eu ainda conversei com... Ontem a gente entrevistou o Coronel Lamin, da Defesa Civil. Depois à noite me ligou uma outra pessoa aí que estava no combate ali. Diz que infelizmente não tinha o que fazer, que o sentimento deles era de impotência. Ele até relatou uma fala aí que eu postei nas redes sociais, que não tem o que fazer, o que essa noite vai consumir, o que não conseguiu consumir, o que falta ainda. Então tá aí, muito triste. E assim a gente encerra o informativo coronavírus desta sexta-feira. Teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Gilmar Esquive, controle mestre Eduardo Máximo, GC e produção do Renato Foque e da Vivian Lima, e também do operador de áudio Israel Heleno de Castro. Lembrando que o momento ainda é de seguir as orientações, permanecer em casa, sair só para o que for essencial, evitar aglomeração, evitar festa, churrasco. A hora que isso passar vai ter muito tempo para tudo. E se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 9 horas da noite ou a qualquer momento, de qualquer lugar, no nosso canal no YouTube. A gente volta na segunda-feira com mais informações para você, sempre às 4 horas da tarde. E hoje, 11 de setembro, né, uma data marcante aí, em 73 tivemos o golpe militar no Chile, uma das ditaduras mais sangrentas da América do Sul, e também que culminou com o assassinato do Salvador Allende, tinha acabado de ser eleito presidente do Chile, tomou um golpe violentíssimo, matando aí o Chile. Foi cruel a ditadura chilena. E também o 11 de setembro de 2001, o ataque às Torres Gêmeas. E até em homenagem aos bombeiros aí que foram tão importantes nas Torres Gêmeas, né? Heróis lá no resgate do que conseguiram resgatar daquela tragédia, o maior ataque terrorista da história. A gente termina também com uma homenagem aos bombeiros que tem Brasil afora aí, agora em Rio Preto, lutado contra o fogo que consome nossas matas. Eu achei um clipe bacana aí, uma homenagem aos bombeiros. Acho que é um vídeo português, mas bombeiro é bombeiro no mundo inteiro. Vamos conferir e até segunda. Esta é a homenagem ao soldado da paz. Seja homem, mulher, rapariga ou rapaz, em cada missão a tua farda honrarás, pois cada um de vocês é um herói audaz. Esta é a homenagem ao soldado da paz. Seja homem, mulher, rapariga ou rapaz, em cada missão a tua farda honrarás, pois cada um de vocês é um herói audaz. Esta é a vida do bombeiro, aqui é o teu nega ajuda, e eles entregam a sua vida, tudo para salvar a tua. Pronto a ser deslocado, qualquer sítio, qualquer lado. Quando a sirene toca ou então quando é chamado, nem sempre é lembrado, por vezes valorizado. Quantas vezes tu não recebes nem sequer um obrigado, criticado pela demora por quem vomita a ignorância, sobretudo quando a emergência se encontra a grande distância. Sempre correria, refeições, horário incerto, tantas noites sem dormir pois já está de olho aberto. Quantas vidas já salvaste, quantas vezes te arriscaste, alguma vez tu te cansaste, depois de tudo o que passaste.